Quando nós lemos os evangelhos, parece existir uma linha reta e plana do comportamento do Senhor, contrastando com uma linha tortuosa dos discípulos. Eventualmente, eles erravam por falta ou excesso de zelo, e nós não somos diferentes. Por isso é sempre bom questionarmos se o nosso modo de agir está servindo de auxílio ou empecilho ao Senhor, à sua obra, à salvação de pecadores e ao acesso dos salvos à sã doutrina. Veja o caso de Pedro. Depois de Jesus revelar que seria rejeitado, morto e que ressuscitaria, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os de seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Marcos 8, 32 a 34. Tomar a própria cruz não tem nada a ver com suportar algum problema ou enfermidade nesta vida. Tem a ver, sim, com considerar-se morto, como Jesus, que estava prestes a morrer. E isso significa negar-se a si mesmo para não ter mais opinião própria, além daquela ditada pela palavra de Deus. Sempre que nós nos opomos ao ensino do Senhor e sua palavra, para fazer prevalecer as nossas opiniões, estamos sendo um estorvo a Ele e à sua obra. Aqui nós vemos os discípulos, com a melhor das intenções, sendo um empecilho ao Senhor. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos 10, de 13 a 16. Isto serve de consolo aos pais que podem ter a certeza de que seus pequenos têm um lugar garantido na presença do Senhor. Quando ele estava na terra, esse lugar era em seus braços aqui. Agora, para os abortados e crianças que morrem, esse lugar é nos mesmos braços, porém no céu. Crianças nascem pecadoras como qualquer ser humano, mas o sangue de Jesus foi suficiente para cobrir também seus pecados, caso elas não tenham idade para entender e crer. "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam", disse Jesus. O mesmo vale para os deficientes mentais.